Eu sou Elis Brandão, professora de Pilates e criadora do programa Pilates em Qualquer Lugar. Seja muito bem-vinda à segunda aula da Jornada Feminina da Coluna Sem Dor. Nessa jornada de 3 aulas, você está aprendendo passo a passo de como viver sem dor na coluna, assim como eu ensinei às minhas alunas. E eu estava sentindo muitas dores, né? Muitas dores nos braços, perna, coluna. Antes, eu sentia muitas dores nos ombros, até para levantar os braços, uma coisa simples, para tirar a roupa, pentear o cabelo, era difícil. E hoje não, hoje eu levanto os braços com mais tranquilidade, diminuiu as dores na coluna, eu posso fazer mais atividades, trabalhar melhor. Eu estava com a minha parte do lado direito toda travada e outra que o joelho esquerdo, como eu já te falei, o meu joelho esquerdo é fraturado, então eu não posso fazer grandes exercícios assim, e mais eu que estava totalmente sedentária, né, e nunca tinha feito exercício nenhum, a não ser uma caminhada. Não, sumiu, as dormências que eu acordava à noite, eu não tenho mais, gente. E hoje você vai aprender os 4 pontos essenciais de uma coluna sem dor, que eu chamo de Quarteto Fantástico da Coluna Sem Dor. Vou te revelar o segredo de viver sem dor na coluna. Se você ainda não viu a primeira aula, aqui na página tem um botão que vai te levar direto para ela. O que vimos na primeira aula é essencial para continuar essa jornada feminina da coluna sem dor. Então, antes de assistir essa aqui, clica lá na primeira, assiste e depois volta aqui. Porque não adianta nada você assistir aqui sem ter assistido a primeira. Você vai ficar perdida, sem entender quais os erros que não deve cometer para ter uma coluna sem dor. Lá eu mostrei os 4 erros que a maioria das pessoas cometem quando começam a sentir dor na coluna. E eu quero agradecer a todos os comentários que deixaram aqui, lá no Instagram, nossa comunidade exclusiva do Facebook e no e-mail. E eu estou tentando responder a todas. Muito legal ver que você aí quer viver sem dor na coluna também, e quero te parabenizar porque você está aqui, você está no lugar certo. Então, nessa segunda aula da Jornada Feminina da Coluna Sem Dor, você vai aprender o quarteto super fantástico de uma coluna sem dor e os pilares que os sustentam. E quando você menos esperar, você já vai estar vivendo sem dor na coluna, assim como a Fabiana. E eu perguntei a ela como estavam as dores e ela me respondeu: mas eu tinha até esquecido daquele incômodo que eu estava sentindo, e começou a rir. Realmente melhorou, muito bom. Eu gosto de mostrar os resultados das minhas alunas para você ver que não é sorte, é ter um plano, um caminho, é entender um método e segui-lo. Porém, você precisa de alguém que te mostre os passos certos, como a Ju aprendeu quais os pilares de uma coluna sem dor, e hoje ela vive sem dor na coluna. Sem sentir dor, principalmente, né, e qualidade de vida. Você viu o que é comum entre a Fabiana e a Juliana? Elas aprenderam o que de fato sustenta uma coluna sem dor. E é isso que você vai aprender aqui. E agora presta bem atenção e anota tudo, porque no final dessa aula eu vou lançar um desafio para você. Vamos lá aprender como funciona o quarteto super fantástico de uma coluna sem dor. Vamos para o primeiro elemento. Número 1, flexibilidade. Afinal de contas, Elis, o que é flexibilidade que tu sempre falas? Vamos lá, preste atenção aqui, porque eu quero que você entenda o que eu vou te explicar. Porque se você não entender o que eu estou te ensinando, você não entenderá a real importância da flexibilidade para viver sem dor na coluna. Flexibilidade é a capacidade que os nossos músculos têm de executar um movimento na máxima amplitude de cada grupo muscular, sem gerar dores e sobrecargas nos mesmos. Ou seja, é a capacidade de se alongar dentro das suas limitações e sem gerar dores. Todos os nossos músculos têm a capacidade de ser flexível, cada um com seu respectivo limite e de acordo com cada pessoa. E por que ele é um dos pontos essenciais da coluna sem dor? Porque para uma coluna ser saudável, ela precisa se movimentar sem restrições e sobrecargas. E para isso é necessário um certo alongamento da musculatura que envolve cada movimento da coluna, seja flexão, extensão ou rotação, tá?
Quando fazemos a flexão de tronco, por exemplo, precisamos de um certo nível de flexibilidade dos posteriores da perna e da coxa. Olha só, eu vou te mostrar. Então, olha só, se eu fizer essa flexão aqui para frente, mergulho o máximo que consigo e volto. Se eu não tiver uma boa flexibilidade dessa região posterior da perna e da coxa, eu só vou conseguir até aqui. Tá vendo só como eu não consigo movimentar a minha coluna o máximo que eu consigo, porque talvez me falte flexibilidade. Se a gente não tiver essa flexibilidade, não conseguiremos fazer o movimento o máximo que deveria, ou o que os músculos são capazes, devido à falta de flexibilidade. De acordo com um estudo publicado na revista digital EF de Esportes, em 2013, a flexibilidade tem, entre outros benefícios, a capacidade de evitar lesões, melhora na consciência corporal e aperfeiçoamento motor. Ou seja, a flexibilidade dos músculos que envolve a nossa coluna vertebral pode evitar lesões e futuras dores na coluna, pois quando um músculo é pouco flexível, ele vai limitar o movimento da articulação utilizada, como eu mostrei nessa flexão de tronco aqui. E as chances são que, se essa articulação, no caso a coluna vertebral, pode ficar mais rígida e isso também pode gerar dores. Vou dar outro exemplo. Quando nós estamos com a musculatura da região torácica aqui, ó, pouco flexível nas escápulas, a gente pode sentir dores. Aí a gente vai sentir aquela tensão nessa região aqui escapular, o que vocês chamam de pá. Então, ter uma boa flexibilidade é essencial para ter uma coluna sem dor. E como melhoramos nossa flexibilidade, Elis? Fazendo exercícios de alongamento corretamente. É a questão da flexibilidade, que faz com que eu melhore bastante meus músculos da perna, do pescoço, da coluna em si, porque a minha coluna antes era muito rígida. E hoje, assim, a questão dos exercícios do Pilates está deixando a minha coluna mais flexível. Por isso a flexibilidade é um elemento essencial nas minhas aulas e trabalho isso com alongamentos. Eu sempre quis tocar a mão no meu pé. Então esse exercício que a professora ensinou, eu chegava até aqui. Esse era o antes. Mas com o passar das práticas, eu estou conseguindo chegar até o pé. Número 2, mobilidade. Segundo elemento essencial é a mobilidade da coluna, que é a capacidade de movimentar as articulações na sua amplitude de movimento. Por exemplo, quando eu faço uma extensão de joelho, ó, meu joelho tem uma amplitude máxima de se movimentar em extensão, até esse limite, ok? E se eu não tiver uma boa flexibilidade dos posteriores da coxa e perna, eu não consigo estender meu joelho totalmente, eu vou ficar meio assim, ó, ok? Ou seja, eu vou ter pouca mobilidade de joelho por falta de flexibilidade. A mesma coisa acontece com a coluna. Olha só esse exemplo de mobilidade e extensão da coluna. Ó, quando eu faço essa extensão aqui, ó, da coluna, o que eu preciso aqui? De um alongamento da região anterior do corpo, abdômen, ó. Eu preciso dessa flexibilidade, dessa musculatura anterior para eu poder fazer essa extensão na coluna. Então esse elemento da coluna sem dor está diretamente ligada ao primeiro elemento, que é a flexibilidade. Porque para você ter uma boa mobilidade da sua coluna, você precisa ter flexibilidade dos músculos que envolve aquele movimento para mover a coluna nos seus respectivos movimentos. Como eu falei, flexão, extensão, rotação, dentro das suas limitações e sem sobrecargas. E as articulações, elas podem ser pouco móveis por alguma patologia ou por encurtamento muscular, que pode ser pouco flexível, ou músculos tensos. E se na nossa coluna houver pontos de pouca mobilidade, provavelmente será um ponto mais propenso a lesões, pois é um ponto com desequilíbrio muscular, falta de flexibilidade, mobilidade ou fortalecimento, podendo gerar dores na coluna futuramente e até alguma patologia.
Então é essencial que tenhamos uma boa flexibilidade e mobilidade para uma coluna saudável. Então os dois primeiros elementos do quarteto super fantástico da coluna sem dor estão totalmente interligados. Um depende do outro. Há exercícios dentro das minhas aulas que são exatamente para trabalhar mobilidade. E vamos para o terceiro elemento, que é fortalecimento. Os nossos músculos precisam estar fortes para aguentar a estrutura do nosso corpo e proteger nossas articulações, como a nossa coluna vertebral. Se você quer proteger a sua coluna, você precisa fortalecer a musculatura que envolve e estabiliza a sua coluna, e existem vários exercícios para isso. O principal objetivo das minhas aulas é o fortalecimento global do corpo, levando em consideração o método Pilates, que é o que eu sou professora. E ele trabalha o fortalecimento dos músculos estabilizadores do nosso tronco, que mantém uma boa postura, uma postura adequada. Isso é um dos princípios do método, e isso evita sobrecargas na coluna, consequentemente diminuindo as dores. E um estudo feito na Faculdade Ávila, em Goiás, que reuniu 73 artigos, concluiu que o enfraquecimento muscular é um dos principais motivos de dores na coluna. Olha só esse exercício que eu vou fazer de fortalecimento. Olha só, aqui nessa posição eu vou manter uma perna estendida, tá? Que já vai intensificar ainda mais o exercício. Eu vou estender os braços para cima e eu vou subir o meu tronco, fazer uma flexão de tronco aqui, ó. Esse exercício trabalha o fortalecimento do abdômen, tá? Quem faz essa flexão de tronco aqui é o abdômen. A gente faz uma contração de abdômen para fazer essa flexão, ó. E esse exercício fortalece o nosso abdômen, que é uma musculatura responsável pela estabilidade da nossa coluna. Mas observa que o terceiro elemento também depende dos dois primeiros. Por quê? Se o seu músculo está pouco flexível, o fortalecimento não vai ser totalmente eficaz. Você não consegue fortalecer o seu músculo da melhor forma se ele for encurtado ou se a articulação tiver pouca mobilidade. Então um depende do outro. Olha só, pensa comigo, é como se o nosso corpo fosse uma árvore. O caule é a nossa coluna vertebral, que sustenta os galhos, que podem ser a nossa cabeça, os braços ou as pernas. Se o caule for fraco, a árvore tende a tombar, gerando sobrecarga em um dos lados. Se a sua musculatura for fraca, tende a perder postura e adotar uma postura curvada, gerando sobrecarga na sua coluna. E isso posteriormente gera dores. Então, o fortalecimento é um dos elementos extremamente importantes do quarteto fantástico de uma coluna sem dor, pois é o que irá sustentá-la. O último e não menos importante elemento é o número 4, hábitos de vida saudáveis. Porque você pode dizer, Elisa, eu já tentei me exercitar e não deu certo, continuo com dor. O fato é que o seu corpo precisa de movimento, mas não posso mentir e dizer que é somente isso. Você precisa observar sua postura quando senta, quando dorme, quando vê TV, quando carrega peso, se está se alimentando bem, dormindo bem, se é muito ansiosa ou estressada. Lembra, o seu corpo é um sistema, ele precisa ser cuidado como um todo e não somente o físico. Porque se as suas emoções, por exemplo, estiverem abaladas, se sentindo ansiosa, isso pode gerar dores também por tensão muscular. É cuidar da minha saúde mental. Ele vem me desacelerar no meu dia a dia e faz com que também eu combata a ansiedade. Então busque algo que lhe deixe mais calma, menos ansiosa, menos estressada e não só o exercício pelo exercício. Porque pensa comigo, você não faz exercício 24 horas por dia, nem a metade disso. Então o que você faz no intervalo dos exercícios também vai somar ou subtrair com os exercícios para chegar no objetivo que é viver sem dor na coluna. Parece aquelas pessoas que falam que engordaram muito entre Natal e Ano, num período de 6 dias. E na maioria dos casos, isso é o de menos. O problema é o que você comeu entre o Ano e o Natal, que é no período de 360 dias, entende? Então comece a observar seus hábitos e tente melhorar de acordo com seu objetivo.
Se é viver sem dor na coluna, um dos principais vilões é a postura durante seu dia a dia. Fique atenta. Lembra da árvore? Se não existir o hábito de ser regada diariamente, ela não aguenta a estrutura. Vai enfraquecendo até começar a danificar os galhos, as folhas vão amarelando. Assim é o nosso corpo. Precisamos observar os nossos hábitos diários também. Então o Quarteto Fantástico está completo. Flexibilidade, mobilidade, fortalecimento e hábitos de vida saudáveis. Expliquei a importância de cada um, mas o quarteto não é o suficiente. Precisamos sustentar esse quarteto com 3 pilares. Presta atenção, tudo vai fazer sentido. Olha só, é como se fossem as raízes da árvore. O primeiro pilar é consciência e comprometimento. Primeiro é necessário ter consciência e comprometimento do que você precisa fazer para viver sem dor na coluna. Lembra do ciclo vicioso que eu falei lá na primeira aula? Toma medicação, passa a dor e você não prossegue com os exercícios de fortalecimento, depois volta a sentir dor. E por quê? Porque você não estava comprometida suficiente para seguir fazendo o que era para ser feito. E depois da medicação era necessário exercício de fortalecimento e não fez, porque já tinha passado a dor, mas tu tinha consciência daquilo. Então você tem que estar comprometida com você mesma para acabar com as dores diárias. Ou as dores no final do dia, aquele peso na lombar, de não se privar de carregar os netos, de não depender de outras pessoas para fazer suas atividades diárias, de não sentir que a sua produtividade no trabalho caiu por conta das dores na coluna, de não deixar de viajar, de não deixar de fazer aquele hobby que tanto gosta, seja crochê, seja dançar, seja costurar, por causa dos desconfortos na coluna. Porque só você sabe o valor real disso. E você pode até achar que não precisa disso, já que só sente uma dor aqui, outra ali. Mas eu estou aqui para te alertar o que pode acontecer se você não se comprometer com você o quanto antes. E talvez você pense, Elisa, eu já sabia disso, é óbvio que eu tenho que me comprometer. Mas o que você talvez não sabia é o quanto pode piorar, como a minha aluna Fabiana, que travou na cama. Nessa época tu travou a coluna, foi isso? Travei, não tinha como eu andar de ônibus, dirigir, nada. Doeu muito, eu fiquei sentindo muita dor, tomei muito remédio mesmo. E isso faz você não tomar uma iniciativa. Siga um cara que o nome dele é Joel J. E ele fala que se a gente não ganhar da gente mesmo, de quem iremos ganhar? Então fala que precisamos nos desafiar todos os dias, nos programando a fazer tal coisa. E sempre que cumprimos, é 1-0 pra gente. Venci a preguiça ou qualquer outro obstáculo, é 1-0 pra gente. Me exercitei hoje, é 1-0. Comi salada mesmo no fim de semana, é 1-0 pra mim. Bebi no mínimo 2 litros de água no dia, 1-0 pra mim. Então, gente, consciência e comprometimento é o primeiro pilar. Se você não está disposta a isso, nem continue esse vídeo. Porque se tirar um pilar, o quarteto não se sustenta, lembra? E para te ajudar a ter o teu primeiro 1-0 hoje, fica até o final desse vídeo que eu vou te desafiar. Para te ajudar a se comprometer com você mesma. Então vamos lá continuar. O segundo pilar, orientação de um professor. Já está consciente e comprometida? Agora você precisa de um caminho a seguir. De uma pessoa que te diga o que fazer, você precisa da orientação de um professor. Mas para que falar com o professor se eu já sei vários exercícios que eu vi em um vídeo aí? Vou te explicar. Por exemplo, vou falar no meu caso que eu sou professora de Pilates há 11 anos. As chances são que eu, por já ter ajudado dezenas de mulheres com os mesmos problemas que você, eu sei onde possivelmente tu podes errar ou sentir dificuldade. E nas aulas dela, ela fala o tempo todo isso. Ela fala para colocar o abdômen para dentro, abaixar o ombro, que eu tenho mania de ficar assim, né? E sempre ela fala, a gente vai e se posiciona. Por isso eu te alerto para os erros antes mesmo do movimento. Por exemplo, vamos fazer um exercício junto aqui. Clássico do Pilates, que ajuda no fortalecimento dos músculos das costas. Então vamos lá, deixa eu te orientar. Faz junto comigo aqui, ó. Vamos trabalhar esse exercício que ajuda no fortalecimento da musculatura das costas. Olha só, você vai ficar de 4 apoios. A posição inicial é aqui, ó. Ombro longe da orelha, não deixa tenso. As escápulas alinhadas, não deixa elas relaxadas aqui, ó. Vamos empurrar o chão para deixar ela no lugar dela.
Não deixe o bumbum muito empinado nem muito encaixado. Deixa a curvatura natural aqui da lombar. Ok? Aí a gente vai estender o braço direito para frente, sempre olhando para o chão, tá? Não levanta a cabeça, senão força a cervical. Então vamos estender o braço direito para frente e a perna esquerda para trás, tá? Esse exercício aqui requer força e equilíbrio, consciência corporal. Então, quais os erros mais comuns que as alunas cometem? Nessa extensão da perna para trás aqui, elas tendem a levantar muito a perna, o que sobrecarrega a lombar, tá? Outro erro muito comum, levanta a cabeça, aí já vai forçar a cervical. Então, o que eu sempre falo? Antes de fazer o movimento, eu já antecipo o erro. Você estende a perna, não deixa subir muito, senão vai forçar a lombar. Estende o braço para frente e não levanta a cabeça, porque força a cervical, ok? Viu como eu antecipei os erros e você já estava atenta para isso? Se eu não tivesse te alertado antes, você talvez errasse o movimento, podendo fazer exercício errado e se machucar ainda mais. Mas como eu te orientei de acordo com os erros que geralmente as minhas alunas cometem, você provavelmente vai conseguir. Outra coisa é que o professor segue uma metodologia de aula, sabendo qual exercício vem depois do outro. Você vai ter que procurar e adivinhar qual a sequência lógica dos exercícios, gastando um tempo desnecessário procurando exercícios enquanto que já poderia estar fazendo algo de fato para viver sem dor na coluna. Então, a orientação de um professor é essencial para alcançar de forma mais rápida viver sem dor na coluna. Vamos agora para o terceiro pilar que sustenta o quarteto: frequência. Eu sei que tem gente que até tenta, inicia os exercícios, mas para no meio do caminho, por algum motivo, que pode ser falta de ânimo, estímulo, ou porque sentiu uma dorzinha e já ficou com medo, ou porque na primeira aula achou que não fez direito os exercícios, ou simplesmente não estava comprometida. Lembra do que eu falei? Se for falta de comprometimento, volta lá no primeiro pilar e assiste novamente para não cair nessa armadilha. Agora, se for falta de estímulo, ânimo, sentiu uma dorzinha e ficou com medo, de disciplina, ou porque acha que não fez direito, te digo, foca primeiro na frequência, em fazer um dia que você se propôs a fazer. Acertando a frequência, a prática dos movimentos te faz evoluir, mas a evolução só vem com a frequência. Te compara contigo mesma, de ontem, e não com outra pessoa. Esse é o fator chave para você não desanimar com a sua evolução. Se compare com você mesma. Sempre tenta fazer melhor do que na aula anterior. Se o seu problema for falta de disciplina, vamos lá, vou te dar algumas dicas para você criar hábitos, ok? Tem um livro que se chama O Poder do Hábito. Nele, os autores explicam uma tática de fracionar as metas. Por exemplo, se você quer se exercitar 1 hora 3 vezes na semana e não consegue, vamos fracionar essa meta para 15 minutos 3 vezes na semana. Somente 15 minutos, ou se ainda é muito custoso, diminua para 10 minutos. 10 minutos de alongamento, por exemplo. Com o passar do tempo, você vai se adaptando àquilo, o seu corpo vai se adaptando, até chegar ao ponto de que você irá sentir falta se não fizer. E com o tempo, você pode ir aumentando os minutos. Outro ponto que eles tocam é a deixa. O que seria a deixa? Por exemplo, se você vai se exercitar todo dia pela manhã, um dia antes você já separa a sua roupa e tudo que irá precisar para isso. Porque quando chegar na hora de fazer o exercício, você vai precisar de menos energia para começar a se exercitar. Se você tiver que fazer tudo isso pela manhã, talvez lhe dê preguiça e você deixe para depois, outro dia. Então se organize, se planeje e já adiante tudo para que sua mente não te engane na hora do exercício e faça você procrastinar e falhar com o seu compromisso de 1-0 para você. E talvez isso não seja fácil, e eu te digo, não é mesmo. Ter uma coluna sem dor não é fácil, mas é totalmente possível. Olha só o depoimento dessa minha aluna. Hoje eu estou aqui na praia, onde eu costumo caminhar normalmente. Tinha dores na coluna, por quê? Porque a minha coluna não estava fortificada. Porque quando a nossa coluna está forte, a gente pode fazer um monte de outras coisas que a gente não pode fazer. Se a coluna estiver fraca, minha mobilidade hoje eu sento, eu não cruzava a perna tipo sentar igual a borboleta que fala, eu não fazia isso também. Hoje eu já faço isso. Emagreci 13 quilos. Mesmo não estando do lado dela, ela conseguiu.
E eu não ensino uma pílula mágica que vai fazer você acordar no outro dia sem dor na coluna. Eu ensino o que eu acredito ser duradouro, resultados a longo prazo. Então foque primeiro na sua frequência. E esse quarteto super fantástico da coluna sem dor que eu te ensinei são os fundamentos do método que eu criei para ajudar as minhas alunas a viver sem dor na coluna, que se chama Programa Pilates em Qualquer Lugar. É um método de aulas gravadas 100% online, ou seja, eu posso te dar aula e você assistir de qualquer lugar, daqui, por exemplo. Então não se preocupe em estar naquela exata hora para fazer a aula. Elas estarão disponíveis para você a todo momento. E eu já estou recebendo mensagens de mulheres que querem ser minhas alunas para viver sem dor na coluna. E a boa notícia é que em breve eu vou abrir as matrículas para uma nova turma para o meu programa pago. Mas olha só, agora eu quero que você foque nessas aulas aqui da Jornada Feminina da Coluna Sem Dor. Hoje você aprendeu os fundamentos que eu uso com as minhas alunas para que elas não tenham uma vida limitada ou fiquem mal-humoradas por causa de dor na coluna e consigam viver sem dor na coluna. E na próxima aula que eu vou liberar na sexta-feira é a maior oportunidade que você vai ter de descobrir os mitos e verdades sobre tudo de como viver sem dor na coluna, e eu vou responder também as maiores dúvidas sobre esse assunto. Não perde! Se de fato essa aula aqui te ajudou de alguma forma, clica nesse botão aqui embaixo para entrar na nossa comunidade exclusiva do Facebook, e eu vou deixar um desafio aqui e você vai fazer o desafio e postar lá dentro da nossa comunidade e escrever 1 a 0 para mim. E eu vou ter o maior prazer em ir lá e te responder. Essa troca com você me motiva a cada dia a continuar fazendo o que eu faço. Então vamos lá, agora eu vou te mostrar qual vai ser o desafio. Eu vou te mostrar aqui. Tu vais fazer aí, bater uma foto e postar lá na nossa comunidade. E escreve 1 a 0 para mim, beleza? Então vamos lá. O desafio é, você vai fazer a prancha. 2 formas de fazer a prancha. Ou você fica de joelho, tá? Apoiando aqui no antebraço, não deixa o bumbum muito lá em cima e nem ele cair, senão força a lombar. Mantém aqui, ó, faz uma prancha. A segunda opção é segurar na ponta do pé. Ok, aqui intensifica um pouco mais o exercício, faça dentro da sua limitação, sem sentir dor. E aí você vai segurar, marcar os segundos, ou aqui, e postar lá na nossa comunidade. Então é esse o desafio, você vai segurar nessa posição e ver o quanto tempo você consegue segurar. Esse movimento é a prancha. Quanto mais tempo você ficar, mais tempo você vai ficar fortalecendo principalmente a nossa região abdominal, ok? Então eu te desafio a fazer a prancha, conta o teu tempo e posta na nossa comunidade, posta o teu tempo lá também. E não esquece, 1 a 0 para você. Um beijo e até a próxima. Eu tenho bico de papagaio, tenho artrose e tem aliviado muito. Eu também ajudou muito no meu equilíbrio, que eu desequilibrava muito. Opa, vim só te dar um recado rápido. Na sexta-feira eu vou enviar para o nosso grupo de WhatsApp exclusivo da jornada o link de acesso para o encontro 3. Então fica ligada, sexta-feira às 8 horas da manhã eu vou mandar o link de acesso e lá eu vou te mostrar os principais obstáculos que te atrapalham de ter uma coluna sem dor.